Renato, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo jóia? Boa noite. Que bom recebê-los. Boa noite a todos. Naíce, querida, tudo bem? Vou chamar o nosso convidado, Renato. Tatiana, Rosana, boa noite a todos. Renato, Carol, querida. Oi, Renato. Olá, Boa noite, tudo boa bom? noite. Tudo bem você? Tudo ótimo. Que maravilha, que noite maravilhosa. Sim, aí tudo Hum, bem? Tudo Que bem. bom te receber aqui, bom pra gente Ah, bater um papo. eu agradeço demais o convite. Eu estou sempre aberto. Boa noite a todos aí. Sejam todos bem-vindos. Que bom. Boa noite, Bem, Isabel. vou deixar o Renato se apresentar primeiro. Muito bem. Tá ótimo, obrigado. Bem, boa noite a todos, a todas. Eu sou Renato Marvulo, sou pai da Yasmin, da Maria Clara, sou casado com a Viviane. E Yasmin tem 19 anos. Nós vamos falar algo aqui que teve muito sentido na minha vida nos últimos 2 anos. E, na verdade, mais, né? Que já está com 19. Mas, basicamente, nos últimos 2 anos, hoje a minha menina está na faculdade, está indo bem. Deu até dó, sabe, ver, porque ela entrou na faculdade, veio a pandemia e acabou voltando para casa, né? Acho que toda a expectativa que ela tinha de morar fora acabou. Mas está em casa, está bem, graças a Deus. Bem, eu sou formado Master Coach, né? A minha formação universitária é antropologia. Eu tenho aí em torno de 20 anos na área de desenvolvimento humano. Trabalhei em algumas grandes empresas que me trouxeram uma bagagem extraordinária, né? E trabalhei em Samsung, trabalhei em Vivo, trabalhei em Honda. Hoje eu sou o CEO da minha empresa e Master Coach com muito orgulho, né? Também estou fazendo uma pós em neurociência justamente para trazer ainda mais conteúdo, mais bagagem aí, mais conhecimento, aprendizado para o desenvolvimento, né, Bê? Nós vamos falar hoje sobre jovens, né? E um conceito importantíssimo é o lifelong learning. Então, vida inteira aprendendo. A vida inteira, Isso que é né? bom. Hoje em Exato. dia vai ser a vida inteira, né? Não tem mais aquela É, questão, né, de você acabar a graduação e acabou por ali, né? é. Atualmente não tem mais isso. Você sabe, desde que nós conversamos sobre a nossa live aqui, eu me lembrei de algo assim. Meu pai queria que eu fosse técnico, fizesse algum curso técnico na época, assim, que já estava bom na época. Nossa, a gente já está entregando a idade aqui, né? Mas já estava bom o técnico na época, né? E hoje não. Hoje é uma pós disso, é uma pós daquilo, é uma especialização aqui. Se você não tiver orientado para o que está acontecendo, e mais ainda para o que vai acontecer, você está fora do mercado, né? Então, o jovem hoje ele está num momento, talvez, de nunca tão fácil acesso à informação, mas tão desafiador, né? Sim. É. Bem, deixa eu me apresentar aqui, para quem não me conhece. Eu sou Evelise Maciel. Primeiro, eu sou filha amada de Deus, eu sempre digo isso. Sou mãe da Anitta e da Catarina, são meus tesouros, né? A Catarina tem 16 anos, a Anitta tem 9 anos. E eu acabei me tornando coaching vocacional, coaching de carreira, justamente em função da minha mais velha, né? Que está na adolescência
né, e entrando nessa fase. Apesar de eu não ser a coach vocacional dela. Eu acabei descobrindo que, na verdade, eu acho que ela me vê como mãe, né? Não como a coach dela. Então, tem uma outra pessoa maravilhosa, que eu acho que tá aí, a Anaíse, e ela que é a coach vocacional da Catarina, né? Que é uma pessoa fenomenal, né? Então, ela que tá guiando a Catarina no processo de coaching dela. Então, assim, nós resolvemos fazer essa live para falar para vocês um pouquinho como é que funciona, né? O coach vocacional, né? Então, assim, começando, né, com alguns dados para vocês, né? Segundo alguns dados que temos, né, 65%, né, dos jovens que cursam o ensino médio superior, eles vão trabalhar em carreiras hoje em dia que nem existem ainda, para vocês terem uma ideia. E 85% da profissão, hoje em dia, as profissões que existem, elas vão ser reformuladas, né? Então, isso causa para o jovem, muitas vezes, uma grande ansiedade, né? E muitas vezes até causas de evasão, né? Ficam, muitas vezes, perdidos sem saber o que fazer, né? Seja, muitas vezes, para entrar no ensino médio, muitas vezes lá durante a faculdade, até depois. Eu também mudei totalmente a minha carreira, né? Depois eu conto um pouquinho da história para vocês. Então, hoje em dia, estão pensando nessas características, né, nesses dados científicos, de uma grande evasão também que ocorre dos jovens, né, na faculdade, né, por diversas razões, né, Renato? Por questões financeiras, muitas vezes, né, porque o jovem não tem muitas vezes condições de manter uma faculdade, por questões socioeconômicas, muitas vezes também, né, porque às vezes o jovem não se identifica, né, com o curso, né, tá lá na faculdade, não se identifica. E outras que também acontece muito é na questão também do currículo da própria universidade, porque tem muitas universidades, muitas vezes, que ainda não tem um currículo prático, né? Hoje, agora, está sendo reformulado, graças a Deus, né? Que já colocam um jovem, muitas vezes, já na massa para eles, com a mão na massa, para eles entenderem e praticarem já desde o início, né? Sim. Mas aí a gente vem com uma questão, né? Por que é tão desafiador, né? Hoje em dia, o jovem escolher e decidir uma profissão? Tá muito ligado nisso que você falou, né, Vê? Que a gente tem um grande número de cursos, né? Um número assim, nossa, são mais de 2.000 instituições de ensino superior no Brasil, né? Ou seja, tem muita faculdade, muito curso, tudo isso que você disse sobre a reformulação das profissões. Então tem profissão sumindo, tem profissão que irá aparecer ainda, que a gente nem sabe como é que vai ser, né? A inteligência artificial chegando, tudo isso traz uma nova realidade. Uma nova realidade. E todo esse... um agravante que nós temos agora, que é esses 10 anos que chegaram em alguns meses, né? O híbrido, né, que já estava acontecendo em alguns países, mas aqui no Brasil não, de repente está no colo dos professores, das instituições e dos jovens. Causou muita evasão escolar em nível superior o ano passado, a pandemia, né? Os jovens não aguentaram por tudo isso que você falou e mais esse aspecto da pandemia. Então nós temos aí um cenário onde há muita incerteza, o futuro já é incerto, né? E você falou da ansiedade, a ansiedade está muito relacionada a esse futuro, a essa incerteza do futuro. Quando a gente tem isso nesse cenário, realmente os desafios são grandes para os jovens. E um aspecto interessante que tudo isso são fatores externos, estão fora do nosso controle, né? E nós vamos trazer hoje aqui para o pessoal, né, ver algo assim que está dentro do nosso controle. Algo que a gente realmente... O que nós podemos fazer diante disso tudo? E é aí que a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão de como trabalhar isso da ansiedade. E as escolhas são muitas, não é? São muitas as possibilidades de escolha. Isso traz um outro aspecto também, né, Vê? Sim, até porque assim, hoje em dia você tem uma gama, né, um leque imenso de possibilidades de cursos, né? Então, assim, e cada vez mais, na minha época já existiam muitos cursos, né? Hoje em dia mais cursos estão surgindo cada vez, né? Esses dias mesmo eu vi um post, até foi da Anaíse, foi fantástico. Assim, olha,
profissões que eu nem imaginava que existiam, né? Que estão chegando aí e a gente não faz ideia, né? Antigamente, por exemplo, vou dar um exemplo na época, por exemplo, da informática. Hoje em dia, se você vai pegar informática, gente, tem marketing, tem rede, tem tráfego pago, né? Tem rede. Então, assim, tem uma gama, tem uma infinidade de cursos, né? Então, assim, em nomes muitas vezes que a gente nem, hoje em dia não faz ideia que existem, né? E eu acho que assim, essa infinidade de curso. Além disso, milhares de universidades surgindo, né? Cada vez mais cursos surgindo, universidades surgindo, né? Então, o jovem hoje em dia tem uma gama muito grande. E aí vem a questão do paradoxo da escolha, né? Que é uma coisa bem importante, né? Que a gente tem que colocar. É no sentido assim, quanto mais opções de escolha você tem, mais ansioso você fica, né? E você fica infeliz, porque você não consegue escolher. Exato. Né? É muita decisão que precisa ser tomada, né? Exatamente. E aí tem aquela questão, muitas vezes, que a gente fala, né? Por exemplo, você pega uma sorveteria, né? Você pega uma sorveteria, de repente, que tem lá 6 sabores de sorvete, né? E pega uma outra sorveteria que tem 30 sabores de sorvete. Aí você pergunta, qual é a que dá mais lucro? A que vende 6 ou a que vende 30? Por incrível que pareça, né? É a que vende, normalmente, 6 sabores, né? Então, porque tá mais direcionado. Né? Outra até que a gente estava conversando, né, Renato, que você tinha dito até, a do Netflix, né? TV a cabo. A pessoa fica passando lá e não se define, daqui a pouco ela dá sono, já vai dormir e não sabe o que ela vai assistir. É a mesma situação. É a mesma situação. E quando a gente pensa nessas escolhas, falando numa escolha profissional, né? E o preço de uma escolha errada. O preço de uma escolha errada. Tá? E eu posso falar com muita propriedade disso, porque, aí que eu trazendo um pouquinho para a minha história, eu entrei em engenharia mecânica, hoje nem sei se existe esse curso ainda, deve ser robótica, umas coisas bem mais, não sei. Mas eu entrei em engenharia mecânica e larguei no 3º ano, porque não tinha nada a ver comigo. Eu fui fazer antropologia. Né? Mas por tudo aquilo que a Vê falou no início, a pressão da família, aquela coisa, tem que ter um engenheiro na família, que não sei o que, eu fui fazer engenharia. Larguei uma noite, cheguei em casa, minha mãe abriu a porta, estava eu lá de maio, num domingo de agosto. Né? Enfim, então as escolhas, se a gente faz uma escolha errada, o preço é altíssimo. Eu estava vendo outros números, e os números são importantes também, né, Vê? 43% dos trintões brasileiros estão insatisfeitos com a sua carreira profissional ou com a sua parte financeira. Por quê? Escolha. Escolha. Né? 63% das pessoas já mudaram de carreira. Aqui, né? 48% estão pensando em mudar, são dados bem atuais esses. Né? Ou seja, quando a gente fala em estatística, os números é 63, é bastante, 48 é bastante. Mas para a família do jovem, não tem número, é uma pessoa. É o que você falou, é a infelicidade, é a frustração. É o recurso de financeiro que foi investido, mas o mais precioso dos recursos, qual é? Tempo. O tempo, exato, o tempo. Então esse paradoxo da escolha é um ponto onde muitas opções, no fim você acha que vai te trazer liberdade de escolha e acaba lhe trazendo infelicidade. Então é um desafio, Mas nós temos algo para trazer hoje aqui para as pessoas conhecerem, né, Vê? Então, e é o nosso núcleo central da nossa live, né? Até vou deixar. Quem ficar até o final, a gente vai dar um presentinho para vocês. Já deixe papel e caneta na mão, né? A gente vai dar um presentinho para vocês. Guardem aí. Mas isso aí, papel e caneta na mão, porque é conteúdo de valor. Outra coisa que eu acho que é importante também, outras dificuldades que eles enfrentam também, é aquela questão, por exemplo, da satisfação, né, dos pais, né? Os pais se preocupam muito com eles, né? O que eles vão ser, né? O que eles vão querer fazer no futuro, se a profissão deles vai gerar lucro, se vai gerar satisfação pessoal. Aí também tem a questão também do grupo, né?
do grupo da escola, né? Do grupo, né? Do pertencimento, né? Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Então, assim, o jovem, ele quer ser acolhido, ele quer pertencer, então vem aquelas cobranças todas, né? Então, isso gera muita frustração no jovem, gera, né? Porque ele muitas vezes não se sente seguro, né? Ele não tem, muitas vezes, também a comunicação dentro da família para ele chegar e dizer, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, né? Nós temos muitos casos também no Brasil de empresas familiares, né? Em que muitas vezes o jovem se vê obrigado a continuar o negócio da família. Também tem isso, né? E muitas vezes ele não quer. Então tem várias questões que geram toda essa ansiedade. Mas o coach vocacional, o que ele faz? Ele auxilia o jovem a buscar a essência dele, os dons, os talentos que ele tem. E possibilita também que ele encontre a profissão e que exerça a potencialidade que ele tem. Todos os potenciais dele. E viva o propósito que ele veio para viver. Né? Que ele encontre realmente nisso. Então, essa é a função do coach vocacional que a gente veio falar um pouquinho para você sobre isso. Né? Como que você realiza o processo e tal. E fazer uma escolha mais assertiva, né? Fazer aquela escolha justamente com método, com... acho que isso é o diferencial. É um método. Um método, com ferramentas bem precisas, poderosas, realmente. No que nós vamos falar aqui hoje é um método poderoso mesmo, que vai trazer clareza, vai trazer consciência para o jovem. Né? Não só para o jovem, né, para a família. Exatamente. Pra família. Até porque é uma coisa muito importante, né? A presença da família no processo de coach vocacional é uma coisa muito importante, né? Então, o jovem, tanto o jovem como a família, eles se comprometem. Ambos se comprometem durante o processo, né? Então, vocês têm esse comprometimento, né? E o jovem se compromete a realizar o processo todo, né? Dentro de todas as ferramentas, de todas as etapas que ele tem que passar. E a família se compromete em dar todo o apoio necessário que o jovem vai precisar durante a realização do processo. Então, o jovem tendo esse apoio, tendo toda essa segurança, o jovem ele se sente fortalecido. E isso é muito importante, porque fortalece a identidade do jovem, né? Exatamente. O jovem está fortalecido, ele, mesmo que ele queira, no futuro, mudar o caminho, ele está preparado para isso. Ele tem ferramentas para isso. A identidade dele está fortalecida, a crença de capacidade dele está fortalecida e ele sabe o que quer. Ele sabe o que quer. Com certeza. E aí, uma das questões, né, que até eu coloquei, como que o coaching vocacional pode auxiliar, né, o jovem a diminuir essa ansiedade de tomar decisão? Nossa, isso é sensacional, porque pensando no coach vocacional, o que nós temos no coach vocacional? Nós vamos trabalhar com método. Que método que é esse? É um coach vocacional que traz o método do coaching integral sistêmico. São ferramentas poderosas, são ferramentas que vai alinhar uma base metodológica com técnicas, vai incluir esse jovem, como eu disse, desenvolvimento de entender quem ele é, primeiramente, né? Fortalecer a sua crença de identidade, que a partir daí, quais são os meus valores? Nós estamos falando de escolhas, né? Escolhas. E toda escolha significa que você vai deixar um grande número de boas ideias de fora. Tudo sim que eu digo para algo, eu disse não para muito mais coisas. O coach vai trazer justamente para o jovem esse conhecimento sobre ele, sobre a escolha que ele está fazendo. E vai trazer ele para ele entender quais são os valores dele. Qual o propósito dele. Porque daí ele vai olhar para ele assim e vai pensar, será que vale a pena eu subir essa montanha? O que vai impulsionar ele? Justamente esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento que vai impulsionar ele para os sonhos, para os objetivos. Tudo isso vai estar fortalecido dentro dele. O coach, o vocacional, vai trazer isso para ele. A ansiedade, como nós falamos, é uma visualização do futuro. É uma visualização do futuro. Se eu olho para esse futuro e vejo um futuro incerto, um futuro inseguro, um futuro com medo, qual o sentimento que eu vou ter hoje? Né? Então nós vamos trabalhar
com ferramentas do coaching integral sistêmico, e vamos utilizar muita coisa aí, muita coisa mesmo ao longo de todo o processo. Nós vamos falar de algumas delas aqui. Mas para trazer o quê? Para trazer o jovem para o presente momento. Trazer o jovem para o presente momento. Porque aqui que é o momento que eu tenho controle. Tudo que está externo, eu não tenho controle. Mas aqui, não, tranquilo. O que eu tenho aqui é controle. Vai lá. E eu acho que é importante a gente salientar também nessa questão da escolha, diminuir essa ansiedade, é trazer o jovem também para o mundo real, né? Porque o jovem de hoje, ele está muito ligado o quê? Quando ele não está na escola, ele está muito ligado o quê? TVs, séries, né? Rede social. Então, para ele, é um mundo, na realidade, que não é um mundo real. É um mundo fantasia. Né? Esse mundo não é o nosso mundo, né? E quando você, durante o processo de coach, quando você vivencia as profissões, né? Porque tem uma parte do processo onde o jovem, ele entra em contato com os profissionais, ele vê a realidade das profissões. Então, assim, ó, ele vê, olha, espera um pouquinho. Não é esse mundo que passa na série. Não é isso que deu no filme, né? Não é isso que está sendo apresentado muitas vezes lá nas redes sociais. Então, assim, ó, ele realmente encara, porque ele vai ter que conversar com os profissionais, né? Então, ele vê realmente a realidade do mercado, né? Então, ele vivencia essa realidade, pelo menos esse bate-papo com um profissional, né? Da área. Exato, estabeleceu a expectativa e realidade. Exato. Né? Você colocou isso muito bem. E esse processo, ao longo de todo o processo, vai trazer essa maturidade para o jovem. Né? Não é que é da noite para o dia. Não, comecei o coach agora eu sou... Não, é um processo, por isso que chama-se processo. Né? Porque ele vai vivenciar esse processo. Ele vai estar falando com profissionais da área dele, vai conhecer das áreas, né? Porque não é, ele vai olhar mais de uma área, para justamente ele entender, opa, tem sentido, não tem sentido, está de acordo com os meus valores, está de acordo com o que eu vou buscar além da faculdade, né? Enfim, falou muito bem, exatamente. Essa maturidade é um grande diferencial do processo. Né? Ele começa a trazer para ele, vou acabar dando spoiler aqui, vou segurar minha língua, mas ele vai trazer justamente para ele esse autoconhecimento, né? Inteligência emocional, eu acabei nem falando isso, ele vai ter muita inteligência emocional, para tomar suas decisões, enfim. Até porque assim, os profissionais de hoje, né, a gente estava acostumado, pelo menos na minha época, a trabalhar muito só as hard skills, né? Que é a parte técnica, a parte racional, né? É o que a gente estuda na faculdade, a parte, né? Toda essa parte, a especialização, as pós-graduações, isso são as hard skills. O profissional hoje em dia, o profissional do futuro e o profissional de hoje, ele precisa ter as soft skills, né? Ele precisa ter essas ferramentas que vão dar esse direcionamento para ele, essa inteligência emocional, né? Da comunicação, de como ele lidera uma equipe, né? Então, tudo isso nós conseguimos trabalhar também no coach vocacional com ele, né? Através de ferramentas para isso. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho para vocês agora como que se dá esse processo do coach vocacional, quais são etapas, né? Em algumas etapas do processo. Primeiro, é a etapa do autoconhecimento, é o fortalecimento da identidade do jovem. É claro, nós estamos falando no jovem, mas esse processo ele também pode ser levado para outras pessoas. Pessoas que estão insatisfeitas com a carreira, pessoas, por exemplo, que estão lá na faculdade e querem trocar de curso. Tá? Isso aí é para qualquer idade, né? Nós pegamos os jovens, né? Porque pegamos uma faixa para aquele que a gente trabalha. Então, mas é uma coisa muito importante, né? Então, primeiro por quê? O autoconhecimento, a importância de você fortificar o ser. Porque nós somos acostumados desde nossa infância, o que você vai ser quando crescer? Né? E na realidade você já era. Né? Você não precisava fazer algo para ser, porque você já era. A hora que nós entendemos que nós somos seres amados, somos seres inteligentes, somos seres capazes, somos capazes de fazer qualquer coisa, né? Então, a gente primeiro fortalece no jovem essa identidade, o ser. Então, através
do autoconhecimento. E para isso a gente usa duas ferramentas muito importantes, né? Primeiro também, análise de perfil comportamental, que é muito importante durante o processo, que nas primeiras sessões nós usamos, né, Renato? Uhum, então, não sei se o Renato quer falar um pouquinho da análise de perfil, então a gente usa a primeira análise de perfil comportamental, que são várias ferramentas, ali na análise de perfil é como se fosse um e-book, né, que nós fazemos, que te dão mais de 80 características sobre você, tá? Isso. E ele basicamente, assim, ele te dá sobre como você sente, como você interage, como você pensa, como você comunica, os tipos de valores, as tuas competências, né? Então ele te dá uma série de características suas. Você falou algo extremamente importante, né? A partir dessa análise de perfil comportamental, a gente começa a entender quais são as minhas principais soft skills. Quais são as minhas... E o processo todo do coach vocacional vai trazer ferramentas para ele ir desenvolvendo as soft skills dele, né? Resiliência, disciplina, foco, tudo isso ao longo de todo o processo ele vai entendendo se ele tem mais, se ele tem menos, e o que a análise de perfil traz para ele? Quais são os pontos fortes que ele tem? Quais são os pontos fortes que eu tenho, né? Vamos trazer para a autorresponsabilidade, né? Quais são os pontos fortes que eu tenho, como eu posso potencializá-los, maximizar tudo isso, e quais são os pontos críticos que eu preciso desenvolver. E além disso, nós vamos olhar assim, bom, eu sou muito bom em comunicação. Né? Você vê aqui, a minha mão está toda hora se mexendo aqui, né? Meu perfil é influente estável, só que eu sou influente 86. Então, daqui a pouco eu derrubo o celular aqui, enfim, né? Ainda sou descendente de italiano, então não tem como não mexer a mão. Eu sou extremamente comunicativo, então eu entendo que qual é a melhor área para eu atuar, onde eu vou ter o melhor desempenho. Né? Eu já tive momentos na minha carreira que o meu gestor colocou eu para cuidar de planilha. Foi extremamente desafiador para mim. Aprendi muito. Assim, sou grato por isso, pelo todo o aprendizado que eu tive. Hoje, digamos assim, sou um expert em Excel e outras planilhas aí. Mas foi muito dolorido para mim isso. Né? Por quê? Eu sempre tive uma formação, a minha formação de humanas, e olha só, nossa, hein? Vou falar um negócio aqui. Desde 2000 eu dou treinamento. Eu estou no desenvolvimento de pessoas. A primeira vez que eu fui para um treinamento, eu caí num auditório que meu coordenador não conseguia falar em público. E ele falou assim, vai lá você. Eu falei, nossa, você tá louco, eu? Aí eu fui fazer um treinamento num auditório da Secretaria de Emprego do Governo do Estado. Tinha lá um montão de gente, um monte de gente de patente superior que a minha. Amei estar lá no palco. Amei estar lá no palco. Mas é o perfil, né? Exatamente. E dali em diante eu segui o que estava de acordo com o que eu sabia melhor fazer e que eu vim descobrindo ao longo do tempo que era meu propósito. Que é facilitar o desenvolvimento das pessoas. Exatamente. Né? Isso está ligado ao perfil. Claro, e outra coisa, as competências também são importantes a gente saber, porque assim, você pode também trabalhar suas competências, né? Não quer dizer que você, não tendo aquela competência, você não possa trabalhar com elas. Então, é importante você ter isso. Então, nós trabalhamos com análise de perfil, né? E a análise de perfil é para uma outra live, que daí isso é muito pano para manga. E também nós trabalhamos... Outras, né? Outras lives. E também trabalhamos com relatório de inteligências múltiplas, que é também foco em autoconhecimento, que é o quê? Você trabalhar o quê? Descobre as capacidades, né? Porque muitos jovens, por incrível que pareça, não sabem as capacidades que têm. Acham que não tem capacidade nenhuma, né? Que é aquela crença, não sei nada, não tenho capacidade nenhuma, né? Então, volta. Então, quando nós trabalhamos a inteligências múltiplas, eles acabam descobrindo que eles têm
N capacidades que eles não imaginavam. Isso é muito importante, né? Isso fortalece a identidade do jovem, né? Fortalece a estima do jovem. Então é uma coisa fantástica você. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha análise de inteligências múltiplas, eu digo assim, gente do céu, né? Eu não tinha ideia. E o curso que eu fiz foi um dos cursos, assim, é claro que eu não segui o curso exatamente, eu segui outra área, mas assim, o curso que eu fiz foi o que menos deu na minha inteligência múltipla. Olha isso. Você vê, né? Então, se eu tivesse tido esse conhecimento lá antes, talvez eu tivesse tido outros caminhos hoje, né? Então, a inteligência múltipla são várias, né? Então, a gente tem a inteligência lógico-matemática, a gente tem a inteligência corporal, a inteligência musical, intrapessoal, interpessoal, naturalista, existencial, espacial. Isso vai também direcionar o jovem, né, para a sua carreira que está mais ligada ao seu perfil comportamental e à sua inteligência, às suas melhores inteligências. Isso vai facilitar demais o desenvolvimento, né? Com certeza. Então, essas são as ferramentas que quando a gente inicia o processo, são 2 ferramentas básicas que a gente utiliza, né? Então, o autoconhecimento, né? Então, é um processo que ele é composto por 10 sessões, né? 10 sessões. Então, a gente, começando sempre pelo autoconhecimento. Então, o que o jovem gosta, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, né? Então, que habilidades que ela tem, né? Então, tudo isso nós fazemos sempre no início, né? O outro passo também, né? Que é a outra chave do processo, que é a autorresponsabilidade, né? Deixa eu só fazer um comentário, só um parênteses aí, Vê, claro. Que é assim, o processo é gamificado, né? Ou seja, é um processo de evolução. Então, é como se ele vai passando de fases de acordo com o próprio desenvolvimento. Então, falamos do autoconhecimento, a Vê vai falar agora da autorresponsabilidade, né? Então, isso também traz uma pitada diferente para esse método. Com certeza, né? Então, assim, ó, ele vai passando de fases, ele vai sendo como se fosse, ele estava sendo presenteado, né? Ele foi capaz, ele passou de fase, né? Como se fosse literalmente um game, né? Então, a segunda fase, né, Renato, que é a autorresponsabilidade, né? Que é importante, né? Extremamente, né? Que aí o jovem, ele começa a ter consciência, né? Da autorresponsabilidade dele. É quando ele começa a ter as rédeas dos seus próprios planos, né? Então, ele já tem a consciência do ser, ele já está fortificado, e aí ele começa o quê? Não, só um pouquinho. Agora, eu sou capaz de traçar, né? De dar uma olhada, ver o que eu vou fazer as minhas escolhas e começar a tomar a dianteira, né? Exato, né? E traz para ele esse poder da decisão, não só isso, de entender que cada decisão, cada escolha traz as consequências delas, né? Então, e ele saber que isso está de acordo com ele, não vai mais se fazer papel de vítima, não, eu tomo as minhas decisões, eu sei o que vai acontecer. Ele já passou pelo autoconhecimento e agora ele está num processo de, assumir a responsabilidade pelo seu caminhar. Com certeza. E aí depois ele passando, ele tem ainda a terceira fase, que é o foco, né? Isso eu adoro. A terceira, adoro essa parte. Que é quando o jovem, ele descobre como que ele consegue gerenciar o próprio tempo dele. Né? Com inteligência emocional, né? Usando soft skills. Então ele começa a descobrir como é que ele potencializa o próprio tempo dele. Porque o que acontece, né, Renato? Muitas vezes o jovem, ele tá aí hoje, ele tem muitas aulas, né? Ensino médio, faculdade, o que for, né? Tem uma demanda muito grande, né? Até o próprio profissional. E aí, do tempo livre, ele quer, eu vou relaxar. Meu tempo livre é relaxar, eu quero assistir série, eu quero sair, eu quero fazer qualquer outra coisa, menos estudar. Quando ele começa a observar o quanto ele está gastando o seu tempo, né, em outras atividades.
E aí ele toma Exato. consciência disso. E aí ele começa a focar no que é importante. Por quê? Porque ele já tem a noção do que é importante na vida dele, né? Exato. Ele começa a distinguir o que é essencial, né, daquilo que é trivial. Uhum. E entender que a escolha dele é aquilo, talvez, não sendo repetitivo, mas retomando, que a escolha, dizer sim para algo, significa dizer não para muitas outras coisas. E algumas escolhas são temporárias. Pensando nesse jovem pré-vestibular, puxa, talvez eu precise fazer algumas escolhas mais difíceis para o lado pessoal. E você falou algo que me caiu uma ficha agora para comentar, que é o seguinte, que é uma das grandes preocupações dos pais isso, né? Pô, meu filho fica na rede social, meu filho fica jogando, no seu vestibular tá aí, tudo. Não, e o processo vai trazer para ele justamente essa clareza, né? Porque nós também acabamos não falando, mas logo nas primeiras sessões ele vai entender quais são os valores dele, aquilo que vai impulsionar ele para os objetivos. Uhum. E agora a gente está falando do foco, né? Então ele começa a entender, opa, tem sentido eu fazer isso, deixar um pouco de lado uma série, alguma coisa assim, para focar no resultado que ele busca lá na frente, né? Não, e essa ferramenta que a gente usa é fantástica, né, gente? Essa ferramenta é demais, né? Mas a gente não pode ficar dando spoiler. A gente deixa Não. essa para um outro dia. Bem. O pessoal vai poder depois fazer uma sessão VIP, né, conosco e entender como é que pode transformar a vida do jovem, transformar a própria vida. É Exatamente. extraordinário. E outra coisa também, o planejamento estratégico, que também é uma outra parte do processo que é extremamente importante, né? Que é quando o jovem, ele começa... ele tirou aquele romantismo já, né? Quando ele realmente começa a perceber, ele entra em contato com os profissionais da área, ele, né, nos cursos, né? E foi muito legal, eu tive um processo, né, que quando você... quando o profissional, a coach, na verdade, assim, ela tava, viu a outra parte, né? E ela entendeu o quanto aquele profissional era dedicado, o quanto ele trabalhava, né? Aquilo era uma coisa fantástica, né? Ela não imaginava que aquela área exigisse tanta dedicação de um profissional, né? Exato. Então, assim, para você, claro, um profissional de alto escalão, né? Claro. E ela não imaginava aquilo. Então aquilo foi muito legal quando ela se tocou, nossa, e mesmo assim ela decidiu ir até o fim. Essa foi a profissão que ela escolheu, porque bateu com os valores e tudo. Então quando eles sentem realmente, né, essa gama, né, que eles conseguem conversar com o profissional, eles conseguem entender, né, o quanto eles trabalham, o quanto eles ganham, se aquilo é amor, se aquilo é dinheiro, ou se você consegue juntar, né, alinhar o amor e a satisfação com o dinheiro, aí sim, aí foi na hora que eles tomam realmente a consciência e a segurança para decidir qual a profissão realmente que eles vão determinar, né? E o processo é extraordinário, né? Porque a gente chega nesse momento, uma das questões que nós colocamos no início foi a questão da ansiedade. Quando você começa a chegar nessa parte do processo, do planejamento estratégico, o que é o planejamento estratégico? Pensa no Waze ou no Maps, né? Que você começa para onde você quer ir, e onde você está, e qual a melhor rota para chegar lá. Você começa a desenhar isso, qual a melhor rota para você atingir seus objetivos. E você não está naquele ponto da Alice, que não sabe qual caminho ela vai seguir. Não, você já está num ponto, olha só, eu sei para onde eu quero ir, eu já estou entendendo onde eu quero ir, e vou estabelecer qual a estratégia que eu vou para atingir esse meu objetivo. Então, ele te dá justamente a clareza, a consciência do seu momento, de se algo acontecer durante o processo, você está preparado para isso. Para que plano que eu vou utilizar agora? É plano, né? Planejamento. Né? Então, isso dá uma segurança tanto para o
o coach, para o jovem, ou para a pessoa, né? Não necessariamente, isso, como a V falou, é para qualquer pessoa, na verdade, né? Mas pensando no jovem, traz muita segurança para ele em relação ao futuro e para o pai. Porque o pai dele, os pais, os responsáveis, vão olhar para isso e falar assim, meu filho está desenhando uma carreira. E eu acho que a última etapa do processo, não menos importante que qualquer outra, é quando Perfeito. que é a última parte, que é a parte de determinação, né? Quando ele faz, né, o próprio coaching, o próprio jovem, ele faz um plano de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, ele tem identidade forte, ele já tem uma estrutura fortalecida para o futuro dele e ele traça aquele plano de desenvolvimento dele. E isso é muito importante porque esse plano de desenvolvimento que ele traça, por exemplo, daqui a 10 anos, eu quero me reinventar na profissão, eu quero mudar, a minha profissão de repente vai ser extinta, né? Ele, com tudo que ele viveu no processo, ele consegue, através desse plano de desenvolvimento, mudar a rota e traçar uma nova rota para ele, com tudo que ele viveu. E a ferramenta é extraordinária. A gente está falando de ferramenta, nós não vamos dizer quais são. Você precisa falar conosco para conhecer. Mas é uma ferramenta que grandes empresas utilizam para os seus objetivos. Né? É tudo ferramenta comprovada na prática. Você coloca numa sessão de coach, e isso traz um desenvolvimento para o jovem e para qualquer pessoa, para a gente, né? Eu fiz a minha ferramenta e mostra o caminho. Mostra onde eu quero chegar, o que eu vou fazer, quais são os recursos necessários que eu preciso, quem pode ser meus parceiros. Olha o spoiler aí, hein? Quem pode ser meus parceiros, quem pode me ajudar, enfim. Então essa é maravilhosa. Mas assim, a gente ficou de trazer para vocês, né, a gente ficou de dar um presente para quem ficasse, né? Exato. Quase até o final, né, Renato? Quem gosta de presente, né? Você viu que tem muita gente legal aqui, hein? Uau, você viu? Eu olhei aqui, Altair, grande amigo. Vários amigos passando aqui, muito gostoso, gente. Boa noite a todos todos aí que... Top demais. Ficaram nos prestigiando aí, né? Nossa. Então, e o tempo, né, Fê? O tempo precioso, né? O que nós temos de mais precioso. E estamos juntos aqui. Muito bom. Com certeza. Então, a gente só tem a agradecer a todos vocês. E aí a gente vai passar, né, Renato? Vamos. Então, assim, vocês vão escrever da seguinte maneira. Uma tabela, que a gente vai chamar de tabela de habilidades, tá? E vocês vão escrever, né? Faço uma coluninha assim, né? Faço 4 colunas, é isso. 4 colunas, né? 4 coluninhas. Na primeira coluna, vocês vão colocar assim, deixem assim, 4 coluninhas. Na primeira, o que você faz ou fez bem, e se saiu bem, né? Por exemplo, pode ser um esporte, pode ser cozinhar, pode ser, né, dançar, pode ser cantar, qualquer coisa, desde lá da infância. O que você se lembrar, você coloca, tá? Vai colocando, entendeu? Coloca tudo que você lembrar nessa tabela aí. E na outra coluna, vai colocando, tá? Qual a parte, né, do que você fez que você mais gostou? Tá? Primeira coluna, então, o que fez e como se saiu bem, né? Na segunda coluna, então, é o que você mais gostou de fazer. Eu, por exemplo, você sabe que assim, eu trabalhei em neurociência durante muitos anos, né? Fui pesquisadora durante muitos anos. Então, assim, eu lembro quando eu era criança que na nossa casa, a gente morava, né, numa casa e tinha, tipo, como se fosse uma casinha pequena no fundo, né? E eu tinha a mania de pegar os bichinhos e levar os bichinhos para estudar.
sabe? Eu tinha essa mania de pegar os bichinhos. Plantinha não, mas os animais, eu tinha mania de pegar os insetos e levar para estudar, sabe? Queria estudar os animaizinhos. Ana, querida, a Ana, ela foi minha coach. Foi quando eu Uau! decidi. A Ana foi minha primeira coach quando eu decidi. Foi minha coach de carreira. Beijão, Ana. Foi quando eu decidi realmente me tornar coach. Então foi ela que me ajudou no processo. Amada, querida. Gratidão a Ana. Então, assim, a segunda coluna, qual a parte que você mais gostou, né, dessa atividade? Na terceira coluna, qual a parte que você menos gostou? Tá? Menos gostou. Que mais gostou, que menos gostou. E na quarta coluna, que habilidades você acredita que você conseguiu adquirir com que você se saiu bem? Né? Então, assim, ó, por exemplo, você gostava de dançar, né? Então, o que na realidade você aprendeu? Que habilidades você teve? Eu gostava de dançar porque eu me sentia, né? Eu trabalhava o meu corpo, eu gostava de, eu tinha foco, né? Então, que habilidades você acredita que conseguiu desenvolver? Tá? Vou dar o meu exemplo aqui também, para ilustrar. Eu coloquei aqui, olha, eu adorava jogar bola. Adoro até hoje, na verdade. Não, vamos jogar basquete? Vamos jogar vôlei, vamos jogar futebol, vamos. Mas eu gostava de jogar futebol, tá? O que eu mais gostava de fazer, primeiro, é estar junto com todo mundo. Eu adorava estar junto com todo mundo e adorava ganhar. Né? E adorava ganhar. O que eu menos gostava, adivinha só, perder. Eu detestava perder. Detestava perder. Ninguém gosta de perder, né? Ninguém gosta de perder. E o que eu aprendi com tudo isso? Né? Que habilidades eu ganhei? Liderança. Né? Cheguei a ser capitão do time de futebol. Então, quando você chega num cargo de liderança, você muda a sua visão. Né? Você precisa entender mais sobre o trabalho e equipe. Foi outra habilidade que eu aprendi também. E aprendi a me comunicar. Eu não sabia nada de perfil comportamental ainda, como me comunicar corretamente com todos os perfis, mas aprendi a comunicar, porque eu precisava tirar do meu time o melhor de cada um. Eu precisava tirar o melhor de cada um, e isso o técnico também, olha só que é legal. Tinha um coach, um técnico. E o técnico me puxava e falava, você precisa orientar. E eu fui aprendendo, e acabei entendendo como tirar o melhor da equipe. E não era o que eu queria de melhor, era o que era o melhor para o time, né? Enfim, então foi um aprendizado que valeu muito a pena. E aquela história, quando a gente pensa o jovem, né? Eu não sei fazer nada. Lógico que sabe fazer. Muita coisa. E a gente tem esses aprendizados, né? Você vai vendo as habilidades que você vai tendo. E isso é apenas um pouquinho, né? Então tem muita coisa. Sim. Isso é apenas uma coisa. O que você gosta e o que você não gosta. E a gente vai fazer o seguinte. As pessoas que derem um print, marcarem eu e o Renato, ou usarem essa tabela e marcarem no o nosso perfil, né? O meu e do Renato. A gente vai mandar um presente via direct para vocês. Combinado? Presentaço. Presentaço. Esperem a surpresa. Então, deem um print na tela ou deem um print na lista de habilidades de vocês. Marquem eu, Renato, né? Fala o teu Insta, Renato. @Renato Marvulo. Deixa eu botar um comentário aqui que meu nome causa... Isso, coloca aí nos comentários. Deixa eu ver aqui. Será que foi? Foi, show. Isso.
Aí, marquem eu e o Renato e nós vamos mandar um presente para vocês, tá? Aguardem que nós vamos estar mandando. Renato, mais alguma coisa? Acho que a gente, né, falou hoje em relação à parte, então, de como a ansiedade do jovem de tomar as decisões, né? Do leque de possibilidades que existe hoje, quanto é importante, né, o apoio da família. Sim. Como que é importante, né, o processo do coach, né, como que funciona o processo do coach vocacional, as etapas do processo, né? Os benefícios, né, que o jovem vai ter, que a família vai ter, né? Não só o jovem. A gente fala de jovem, mas é o benefício que a família vai ter, né, no processo. E eu até nem falei um dado, né, que até eu acabei não falando um dado, né, que eu acho que é muito importante falar. A gente tem uma evasão, né, de 45% mais ou menos, né, de muitos jovens que entram na faculdade pública, né? Isso. E acho que nós temos mais de 50% na privada, né? Então é uma evasão muito grande, né, hoje em dia. Então, se o jovem tem essa consciência da importância de eles terem esse conhecimento, né? E eles têm essa ferramenta em mãos, né? Que eles têm essa capacidade de buscar conhecimento, né? Se eu tivesse esse discernimento, se existisse isso de repente na minha época, porque nossa época era aquele teste vocacional, você gosta de português ou matemática, né? Entendeu? Não, mas agora não, é um processo que é baseado na inteligência emocional, é baseado no autoconhecimento, né? Isso que é mais importante a gente salientar, né? Então o jovem vai ter realmente uma escolha assertiva de uma profissão. Perfeito. Né? E mesmo que o mundo, da maneira como está mudando tão rapidamente, que muitas vezes a gente não consegue acompanhar, ele vai ter as ferramentas necessárias para ele fazer uma boa mudança na vida dele. Perfeito. Ele vai estar fortalecido, né? Independente das circunstâncias externas, ele vai estar fortalecido internamente com sua identidade, com suas capacidades, suas habilidades, vai entender o que ele precisa fazer para se desenvolver, o que está pedindo a sua área ou a sua nova área, enfim, exatamente. É um coach para toda a carreira. Olha, você foi um pouco influente aí agora, hein? Acidentes acontecem aqui durante a live, né, gente? Acidentes acontecem aqui. Faz parte. É emocionante. Faz parte. Live emocionante é assim, entendeu? É isso. Gente, mas assim, acho que é isso, né, Renato? Mais alguma coisa pra gente? Se vocês tiverem mais dúvidas, passem uma mensagem pro Renato, para mim, que a gente vai ficar feliz em responder para vocês. Sim. Contem conosco, entrem em contato. Quem quiser saber mais, né, Vê, também manda uma mensagem para a Evelise, manda uma mensagem para mim, para conhecer o que pode fazer de diferente, porque a gente precisa entender que esse mundo atual, nós precisamos de novas soluções. Novas soluções. E cada vez mais a criatividade deve vir realmente como uma das principais soft skills aí desse novo mundo. Já é, na verdade, né? Já é, né? Já é. Renato, meu amigo, gratidão. Nossa, eu que agradeço. Gratidão Adorei a você. o bate-papo contigo. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Né? Sim, com certeza. Um grande beijo para você, meu amigo. Tá? Uma excelente noite aí. Obrigada. Valeu. Fica com Deus. Valeu. Gente, obrigado a vocês também. Obrigada a todos pela parceria, por vocês estarem com a gente aqui nesse momento, tá? E a gente se coloca à disposição de vocês, tá bom? Um grande beijo. É isso. Beijão. Valeu, tchau, gente. Valeu. Tchau.